E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Shigiri, o grão-mestre mais jovem da história das artes marciais, porém ele acabou sendo perseguido por uma organização onde uma pessoa ofereceu um alto preço por sua vida com medo do seu poder. Como resultado, sua irmã foi morta por eles. Com muita raiva, mesmo tendo muitos guerreiros na sua frente, ele decide se vingar e é quando ele mostra suas grandes habilidades, seu imenso poder, derrotando todos os inimigos facilmente, mas como ele utilizou muito da sua verdadeira energia, seu corpo não suportou. Como resultado, ele acabou morrendo. Mas para sua surpresa, após isso ele acorda em outro local como uma pessoa ao seu lado que fala que ele tinha morrido duelando com uma pessoa. Pouco tempo depois ele descobre que não estava mais no seu corpo. Após isso, memórias começam a vir à sua mente onde este corpo que ele está é o nobre de mais baixo nível desta cidade, que viveu com seu pai e sua irmã. Devido à rivalidade entre os nobres, ele era frequentemente intimidado pelos filhos nobres da academia onde ele estudava, onde por causa disso o antigo dono do corpo foi mortalmente ferido e foi neste momento que ele renasceu neste corpo. Mesmo o antigo dono do corpo ter passado por tudo isso, ele decide que vai ignorar tudo e seguir em frente, isso porque na sua vida passada ele não protegeu sua família, mas agora estando vivo novamente ele vai proteger sua nova família a todo custo e nunca mais vai deixar eles serem humilhados. Após se recuperar, ele começa a treinar seu novo corpo e com todo o seu conhecimento da sua vida passada, ele vai usar para recuperar seu poder completamente e com isso ajudar a sua nova família a subir ao topo do ranking da nobreza, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Zhang, que era apenas um bibliotecário, mas um dia ele acabou renascendo após morrer em um incêndio. Com isso veio parar em outro mundo. Neste novo mundo os artistas marciais são altamente respeitados, porém ele acabou virando um professor lixo que estava prestes a perder seu trabalho se ele não conseguir recrutar um aluno novo, mas ninguém queria ser aluno dele por ser fraco. Por causa disso também seus acessos à biblioteca era bloqueado, pois neste mundo aquele que é fraco é um pecado e a única saída é se tornar forte. Mesmo tentando ao máximo conseguir um novo aluno, ele sempre falhava. Por sorte, após enganar uma garota, ele consegue recrutar ela como uma de suas alunas. Com isso ele não precisa mais se preocupar em ser expulso. Pouco tempo depois ele acaba desmaiando e indo parar em outro local. E logo ele percebe que veio parar na frente da biblioteca do Caminho Celestial. Quando ele entra nessa biblioteca, ele descobre que ela é enorme, muito maior do que a que ele trabalhava. Porém, quando ele tenta pegar um livro, ele não consegue, pois os livros não são físicos, mas após alguns eventos ele descobre que os livros são criados com defeitos de qualquer coisa que ele tenha visto, ficando tudo na sua mente para ele usar quando quiser. Após descobrir isso, Zhang vai iniciar uma nova jornada neste mundo de artes marciais onde os mais fortes estão acima de todos, e com a ajuda dessa biblioteca ele vai ficar muito mais forte para que possa ensinar a seus alunos e ser respeitado, e também ter que enfrentar poderosos inimigos que acabam subestimando sua força. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Sun Fei, que após 10 anos de estudos árduos só conseguiu entrar em um campus de terceira categoria. Como ele nasceu em uma área rural e seus pais morreram cedo, ele teve que vir morar com seus parentes, porém nenhum gostava dele. Quando ele encarou uma vida sem um futuro brilhante, ele sentiu uma grande fraqueza e ficou paralisado na cama do dormitório, e é neste momento que cai uma coisa do céu que acaba atingindo ele. Logo após isso, quando ele abre seus olhos, misteriosamente apareceu em meio de uma guerra com vários guerreiros à sua volta chamando ele de rei. De começo ele acredita que é apenas uma brincadeira e tudo na sua frente não é de verdade, mas após ser ferido e acorda com duas garotas na sua frente falando que ele é um rei. Com isso ele descobre que foi mandado para outro mundo e agora se tornou um rei conhecido como Alexander. Com isso ele fica muito feliz, pois era um estudante pobre e agora vai estar cercado de dinheiro, cheio de belas mulheres e sentado no poder sendo um rei. Mas o antigo dono do corpo era um idiota que não se importava com nada, onde após herdar o trono deixou todo o seu continente em caos e com isso atraiu vários inimigos. Mas ele logo mostra que não é mais o mesmo quando um cara tenta pegar sua amada massacrando ele. E agora Sun Fei, que renasceu no corpo desse rei conhecido como Alexander, vai iniciar uma nova jornada nesse mundo, mas ele está decidido que não vai ser mais um perdedor, como na sua vida passada, onde ele vai ficar muito mais forte para construir um poderoso reino, e com isso conquistar vários continentes para construir uma história lendária nesse mundo, e ele não terá piedade de ninguém que tentar interromper seus objetivos.
Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Zu, um imperador mágico, porém todos chamavam ele do Imperador Demônio, pois ele tinha o livro do antigo imperador, conhecido como Livro dos 9 Segredos, onde quem tinha o conhecimento desse livro podia alcançar o mundo da terra e do céu conseguindo um imenso poder. Após a informação dele com esse livro vazar, ele acabou se tornando alvo de todos os artistas marciais profissionais, e com isso dia após dia ele tinha que enfrentar poderosos inimigos, mas ele não tinha medo de ninguém e sempre ia à batalha e massacrava todos seus inimigos. Porém todos os outros imperadores acabaram se juntando para lutar contra ele e nem mesmo assim eles todos seriam capazes de derrotá-lo, mas o que ele menos esperava, ele acaba sendo traído e apunhalado pelas costas por um dos seus alunos que ele mais confiava, e ele também foi quem vazou tudo sobre o livro para os outros imperadores. Porém antes de morrer ele decide que ninguém vai ficar com o livro e ele acaba destruindo o livro dos 9 segredos junto com seu corpo, e com isso ele se autodestrói e morre, e logo após isso sua alma acaba entrando em um corpo de um garoto que tinha acabado de morrer, e como seu corpo estava bastante fraco, ele absorve o poder de um dos sobreviventes que era aliado do antigo dono do corpo. Esse poder é capaz de roubar a alma e força de outro para ficar mais forte, e essa habilidade é do livro dos 9 segredos, onde é a mais alta técnica dos demônios. Após recuperar um pouco da sua força ele decide que vai atrás de todos os outros imperadores e se vingar do que fizeram com ele, mas ele tem que recuperar sua força total para que possa retornar para a Terra Santa, e isso ainda vai demorar um pouco. Porém ele não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho e não descansará até completar seu objetivo. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Lin Fen. Ele vive em um mundo onde as artes marciais decidem seu destino, onde os mais fortes ganham respeito e fama, e os fracos são humilhados, onde a força dos fracos apenas conseguem quebrar rochas, enquanto os fortes conseguem cortar rios e dividir montanhas. Nesse mundo os espíritos marciais é dividido em 4 classes, onde o da natureza controla os elementos naturais, o das armas que controla os espíritos das armas, o da besta capaz de controlar os espíritos de animais, e por fim um mais raro de todos, a variante única, o espírito imortal. Lin Fen era um estudante que por causa de um acidente de carro sua alma viajou por todo o mundo e acabou possuindo outro corpo com o mesmo nome, onde o dono desse corpo era um fracote considerado um pedaço de lixo por todos. Logo após renascer ele decide que não vai deixar que as pessoas chamem ele de fraco novamente, onde ele vai começar um caminho para ser forte e respeitado, onde o poder decide tudo. Estas são as regras desse mundo. O antigo dono era fraco, mas agora é diferente por ter conhecido 2 mundos e passado por um sofrimento doloroso e até mesmo provando a morte. Ele se tornou muito mais forte. Pouco tempo depois suas 2 almas começam a se fundir em uma só, e com isso ele consegue usar 2 espíritos marciais, e um deles é uma variante com uma força esmagadora. Logo após isso ele vai testar suas novas habilidades e ver o quanto seu cultivo melhorou, e logo ele percebe que sua força aumentou muito, mas ainda está longe de ser o mais forte do mundo, e com isso ele inicia uma nova jornada em busca do título do ser mais poderoso nesse mundo onde os mais fortes têm o direito de sobreviver, e ele vai se vingar daqueles que desprezaram ele e vai devolver em dobro tudo que passou.